começar. Então, gente, bom dia. Primeiramente, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Marinalva, eu sou orientada do professor Marcos Alvarenga. Como a Maria disse, eu estou já no 5º seminário aqui na produção vegetal, porque eu fiz o meu mestrado aqui. Então, eu sou bióloga, em primeira formação, fiz o mestrado aqui na produção vegetal, e esse é o meu seminário 3, já no doutorado. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados do meu primeiro artigo da tese, e ele tem como título Distribuição Potencial Global, Atual e Futura da Praga Bedeliosum montera Lepidoptera bedelidem no mundo. Falando um pouco sobre esse inseto, para quem ainda não ouviu falar sobre ele, né, ou ainda não me conhece, esse inseto é uma praga nova aqui no Brasil, registrada por nós aqui do grupo NEMIP, né, eu e o Marcos, e mais o restante da turma. É uma praga que até então não existia nem na América do Sul, nem no Brasil. Fizemos então contato com o MAPA e registramos ela. Então, desde 2017, ela é objeto de pesquisa, é meu objeto de pesquisa. Eu trabalhei com ela no meu mestrado e continuo agora no doutorado. Para esse trabalho em específico, eu tenho como co-orientação o professor Ricardo Siqueira Silva e o professor Farzin Sabani. Tanto o professor Ricardo como o professor Farzin, eles têm dado um suporte muito grande nesse trabalho, porque ele trata-se de um trabalho de modelagem. E uma área que é nova para a gente aqui, principalmente aqui no nosso grupo de estudo. O Farzin, ele é da Universidade de Flinders, na Austrália, e a gente já tem uma parceria há um tempo, fazemos algumas reuniões periodicamente, aliás, aconteceu uma, mas a gente está sempre conversando, e o Farzin, ele colaborou muito para a execução desse trabalho, principalmente em relação aos modelos, porque ele faz parte de um grupo bastante reconhecido na Austrália e que trabalha com vários tipos de modelo. Eu trabalhei aqui somente com um. Vamos começar então a apresentação. Eu tenho aqui como sumário, eu vou fazer uma introdução, vou falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas, abordar sobre um pouquinho de modelo de nicho ecológico, mais focado no Climax, que é o meu objeto de pesquisa, o software que eu utilizei. A Bedelia somnotella, que é a praga chave que eu trabalho, uma justificativa do meu trabalho, os objetivos, a metodologia, resultados e discussões, as conclusões e as referências. Bem, diante dos cenários de variações e de mudanças climáticas, a agricultura, no geral, ela tem tido vários desafios. E um dos principais desafios da agricultura está relacionado com a fitossanidade, né? E dentro da fitossanidade, a gente tem os estudos entomológicos, né, os insetos pragas. Então, nesse contexto, o principal desafio da agricultura atual tem sido entender, prever e gerenciar esses efeitos ambientais das mudanças climáticas sobre a agricultura. E com os insetos pragas não é diferente, né? Entender a dinâmica populacional e prever e gerenciar esses impactos tem sido de grande relevância nesse cenário em que estamos vivendo. O que seriam, então, as mudanças climáticas? As mudanças climáticas são mudanças no clima em uma escala global e regional ao longo do tempo. Dentre os principais efeitos que são mais trabalhados a nível científico, principalmente se tratando de insetos pragas, tem-se as emissões de CO2, as temperaturas média global e as precipitações. Se observarmos, esses três componentes, eles se entrelaçam, né? Uma vez que eu tenho um aumento de CO2, eu tenho um aumento subsequente consecutivo das temperaturas médias globais, e eu tenho, então, mudanças nas precipitações. Então, em um relatório prévio, em 2018, o IPCC publicou
um aumento de 1,6 ppm por ano nas emissões de CO2 atmosférico, na atmosfera, a nível global, e é um aumento global, né, aumento médio global de temperatura de 0,5 a 0,9 graus Celsius. E isso é bastante preocupante quando se trata de aquecimento, né, um valor bastante alto. E uma das preocupações e colocações do IPCC é que esse aumento ele pode chegar a 1,5, né, a 1,5 grau para 2030 e 2052, e se medidas não forem tomadas, isso pode chegar a 2 graus Celsius. Esse aumento, ele pode ocasionar variações nas precipitações, e já está causando, existem vários estudos que comprovam isso, e essas precipitações, elas podem ocorrer, então, um nível de chuvas mais intensos, e intervalos de secas mais longos. Então, as variações climáticas que a gente tem hoje, as questões das sazonalidades, elas podem variar drasticamente. Bem, então, essas mudanças climáticas, né, todos esses efeitos que estão relacionados com o CO2, com a temperatura e com as precipitações, elas impactam todos os organismos vivos existentes no planeta, e não é diferente com os insetos. E já se tem vários estudos que deixa explícito o reflexo dessas mudanças nas interações entre os insetos e as plantas. Por serem ectotérmicos, os insetos eles respondem a essas mudanças muito mais rapidamente. E os insetos eles têm características bastante peculiares, como, por exemplo, o ciclo de vida curto, que também favorece essa adaptação e evolução em relação a essas mudanças. Então, as respostas elas são bastante grandes, e essas variações elas podem ser positivas ou negativas, vamos dizer, para a questão agrícola, um positivo, uma baixa, que é uma diminuição de população, e negativo, um aumento de população. Então, essas interações, elas, resumindo, elas podem diminuir ou aumentar a população. No caso da agricultura, o que mais se preocupa é o aumento da população, porque quando ela atinge uma capacidade de suporte, tende-se a ter grandes prejuízos no rendimento e na qualidade das safras alimentares. Outro fator importante em relação às pragas, e que está em bastante discussão no mundo inteiro, é a questão das pragas, das espécies exóticas invasivas, né? E no meu caso, meu foco é insetos, mas não é só insetos, a gente tem outros animais, a gente tem plantas, inclusive plantas daninhas, né? E quais são os reflexos, então, dessas mudanças climáticas sobre as espécies exóticas invasivas? A gente tem uma diminuição na produção de commodities, né, um aumento no custo de controle das pragas, um aumento de barreiras comerciais internacionais, um aumento de contaminações ambientais por uso inadequado de produtos fitossanitários. Então, assim, todos esses reflexos, né, eles tendem a aumentar os riscos para a segurança alimentar futura. E essa, inclusive, é uma das preocupações, volto a falar do IPCC, mas agora dando um pouco de visão a ele, né? O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? International Climate Protection Convention. Ele faz vários relatórios, e em seu relatório prévio, né? Agora em 2018, ele novamente voltou a expressar preocupação em relação a esse aumento de temperatura. Para quem não sabe, gente, o IPCC ele faz parte de uma organização científica, né, que reúne vários trabalhos científicos de várias entidades de renome, e envolve 183 países, é organizado pela ONU, e ele, então, faz alguns relatórios, e nesses relatórios vem as preocupações desses aumentos, esses registros de aumentos a nível mundial, e relata também o que pode ocorrer com faz previsões, vamos dizer assim. Então, aqui
nesse PowerPoint, o que eu quero mostrar é que esse aumento de 1,5 a 2 graus Celsius pode aumentar o número de insetos, e não se sabe se são insetos benéficos ou maléficos, vamos dizer assim, para a produção agrícola. Então, em um aumento de 1,5, teremos 6% de aumento de insetos, né, e 18% a 2 graus Celsius a mais. Então, 3 vezes mais do que a 1,5, né? Essas implicações, né, dessas mudanças climáticas tão preocupantes e relatadas pelo IPCC, elas despertam uma necessidade urgente de entender melhor as respostas dessas redes ecológicas, né, que incluem na agricultura como um todo, e uma tentativa de prever esses efeitos de perturbações futuras. E nesse contexto, temos então os modelos de nicho ecológico, que, como o próprio nome já diz, é um modelo. Vale atentar a isso, porque modelos não são verdades absolutas, né? Então, são apenas modelos, mas são modelos científicos reconhecidos e utilizáveis, né? E o que esses modelos de nicho ecológico, então, visa? Prever, né, os impactos desses insetos na agricultura. Então, o Climax, né, assim chamado, é o software utilizado na minha pesquisa, e ele é um software de modelagem mecanicista que baseia parâmetros biológicos das espécies, né, e as variáveis climáticas. Então, cada espécie ela tem algumas características biológicas que possibilitam elas viverem em determinados ambientes, e então esses parâmetros são definidos, né, por vários estudos, e a gente então consegue fazer projeções de nichos de habitats passados, atuais e futuros com base nesses parâmetros biológicos e climáticos. Um modelo esses modelos são bastante utilizados. Eu trouxe aqui alguns trabalhos realizados, como, por exemplo, esse realizado com neolicinoides elegantes, desculpa, que foi realizado pelo professor Ricardo. Também há um trabalho de distribuição da tuta absoluta, também realizado pelo Ricardo e outros colaboradores, né? E aqui eu tenho um do Fazil Sabani, né, o professor da Austrália, também com projeções em cenários futuros, e o criador do Climax, o Críticos, que também fez umas projeções para Benícia Tabassi. Então, são alguns poucos trabalhos que eu trouxe para destaque, mas existem inúmeros trabalhos. O grupo da Austrália ele é bastante forte nesse sentido e trabalha há muitos anos com um grupo bastante diversificado em várias linhas de pesquisas envolvendo os nichos, modelos de nicho ecológicos. Eles não trabalham só com Climax, trabalham também com vários outros modelos e com vários outros programas e com várias outras temáticas também. Então, todos esses modelos, eles mapearam, projetaram, validaram, destacaram, testaram, gerenciaram e, então, colaboraram com as noções de distribuição potencial e invasão de insetos. Então, como objeto de pesquisa, o inseto Bederia somnolentella, né, considerado como praga, ele é praga foliar na cultura da batata doce, né, Hipomoea batatas, que inclusive é uma cultura considerada pela FAO em 2016 como uma cultura vital para superar a insegurança alimentar mundial. E essa consideração, ela envolve várias características peculiares da batata doce, como, por exemplo, sua fácil adaptação a uma grande diversidade de ambientes, a sua vasta e ricas fontes de nutrientes e a pouca necessidade de um dos principais problemas mundiais, que é a questão da água, né? Então, ela precisa de pouca água e isso é bastante importante. Por várias características, então, a FAO considerou ela como vital para superar essas inseguranças alimentares mundiais frente às mudanças climáticas e o crescimento populacional da humanidade. A bactéria, ela causa danos diretos e indiretos às Hipomoea batatas, né?
aos seus hospedeiros, vamos dizer assim, e principalmente em fase larval, que é a fase em que ela de fato é praga. A bedelha, ela consome folhas jovens e maduras, e ela pode consumir mais de uma folha e também pode ter mais de uma larva, pode ter várias larvas em uma única folha, o que aumenta o seu potencial de dano. Ela é um inseto minador, como mostra a imagem, ela se alimenta do mesófilo foliar da folha, e isso, como mostra a primeira imagem, dificulta diminui, na verdade, né, a superfície de contato e, então, prejudica a fotossíntese. Os danos indiretos estão relacionados principalmente ao depósito de excrementos na folha, como mostra a última imagem, e isso possibilita a entrada de micro-organismos patogênicos ou outros indivíduos na folha. Aqui eu trouxe algumas imagens mostrando a bedelha em campo. Ela é bastante pequena, os ovos dela são muito pequenos e impossível ser vistos a olho nu. Aqui a gente tem uma imagem com aumento, né, em lupa, e de pelo menos 4 vezes, ou 10 vezes, não me lembro bem, mas não é possível visualizá-la a olho nu. Temos também algumas larvas dentro das minas e algumas pulpas e as folhas, os danos dela nas folhas. Então, todos esses danos, eles podem ocorrer um consequente retardo no desenvolvimento da raiz tuberosa e, consequentemente, favorecer o ataque de pragas das raízes, né? E, então, que também é um dano indireto. Então, todos esses fatores que eu disse que envolve o ataque da praga, ela pode então reduzir a taxa fotossintética, isso em decorrência da diminuição na fixação de carbono, né, o que vai levar então a uma menor reserva nas raízes tuberosas. Então, esse menor, e um outro fator, aliás, que pode prejudicar também, é o menor fluxo de água e nutrientes, que acaba liberando mais etileno e provocando a queda prematura da folha. Então, todos esses prejuízos, vamos dizer assim, né, como ocorre um menor acúmulo de fotoassimilados, um menor desenvolvimento de raízes tuberosas, e então eu tenho perca de produção. Bem, a bedelha, ela não é hospedeira somente de batata doce, mas ela alimenta também de outras covovuláceas, que inclusive são plantas daninhas em grandes culturas, como a Calistegia sepium, Covuvus arvensis, Hipomoea púrpura, Hipomoea índica, e outras alternativas como a Solanamo melogena e o Cicidrium iro. A Solanamo melogena é a berigela, e o cecílio híbrido é uma planta daninha da Europa. Essa vasta diversidade alimentar da bedelha, ela pode facilitar a distribuição global da praga, visto que temos aqui plantas daninhas envolvidas nessas prioridades alimentares dela. E isso é bem complicado, já que essa praga, ela é uma praga que estão nos ramos, e a propagação da praga está nos ramos. E quando se trata de grandes culturas, como por exemplo soja e milho, eu tenho plantas daninhas e os ovos, inclusive, podem ir junto em algum transporte desses. Então, essa distribuição global pode ser favorecida nesse sentido. É uma praga do Velho Mundo, com crescente distribuição atual. Quando se trata de Velho Mundo, estamos falando principalmente das regiões europeias, e que é o centro acredita-se, né, que é o centro de origem da praga. Seu primeiro registro ocorreu no Reino Unido, no século XIX, mas a sua distribuição hoje é considerada cosmopolita por estar presente em vários países da Europa, Ásia, Oceania, África, América do Norte e América do Sul. A América do Sul é importante a gente ressaltar que a entrada dela foi em 2018, né, o primeiro registro dela, e que foi realizado por nós aqui no Brasil em 2018. Então, aqui eu trouxe o título da nossa primeira publicação, envolvendo, então,
a primeira ocorrência, o relato de primeira ocorrência dessa praga. É importante ressaltar que em 2020 conseguimos registrar novas abrangências dessa praga. Esse primeiro registro ele ocorreu em Diamantina, né? Essa parte em vermelho, destaque. E em 2020, então, conseguimos relatar a ocorrência dessa praga em Salinas e Lavras. Bem, essas três cidades, apesar de estar no mesmo estado, como conhecemos muito bem, Minas Gerais é um estado bastante grande e diverso, né? Então, eu quero chamar a atenção principalmente para a localização. Nós temos uma localização com altitudes extremamente diferentes, né? Diamantina com 1.296 metros a nível do mar, Lavras 919 e Salinas 474 metros. Isso é bastante importante quando se trata de insetos por conta das suas adaptações, né, e principalmente do seu sucesso. Temos também diferentes climas, né, para as três regiões, né, que vai desde o subtropical ao seco ao úmido e a savana tropical, que é o caso de Salinas. Temperaturas bastante diversificadas também, de 19 graus Celsius a mínima a 26 para Diamantina, e de Salinas, 36 graus Celsius até 32, ou às vezes até mais a temperatura local. Também, em relação ao acúmulo e precipitação anual, em milímetros, a gente tem uma grande diversidade também. Bem, a identificação, diante de tudo isso, né, a identificação da distribuição global para pragas, principalmente se tratando de Bordetella songlutella, é importante, né, diante das mudanças climáticas e é essencial para seu manejo. Então, como justificativa do meu trabalho, eu trago aqui um resumo de tudo que foi dito. Então, nós, aliás, temos mudanças climáticas ocorrendo no mundo inteiro. Temos, então, uma planta, uma cultura, né, de grande relevância, considerada por um órgão bastante respeitado, que é a FAO, que é considerada como cultura vital para superar a insegurança alimentar do mundo, né, visto que a gente tem vários problemas e principalmente com o Covid, nós temos, então, um aumento maior ainda da fome. Temos um inseto que tem tido relatos de crescimento populacional e adaptações a outras regiões, e então ela está em crescente distribuição atual. E diante desses três fatores que são bastante relevantes para o mundo hoje, então buscamos entender a ecologia da praga agrícola, né, a Bordetella songlutella, e suas respostas aos fatores ambientais, como tentativa de estratégias de manejo futuro, caso ela venha a se tornar uma praga de grande relevância ou uma praga primária. Bem, o objetivo do meu trabalho, então, é prever e mapear a distribuição geográfica global e os impactos do aquecimento na distribuição espacial da Bordetella em cenários atuais e futuros, né, inclui 2030, 2050, 2070 e 2100, utilizando-se do software Climax na versão 4. Como foi realizado isso, então? A distribuição, foi então realizado um trabalho de distribuição da praga, e então foram reunidos trabalhos de entomologia realizados aqui no laboratório, aliás, trabalhos com a praga realizados aqui no laboratório de entomologia, e uma revisão acirrada de literatura. Um dos principais bancos de dados utilizados foi o GBIF, né, o Global Biodiversity Information Facility, e a gente também utilizou uma revisão bastante aprofundada no Web of Science, ScienceDirect, Cielo, Scopus, no Google no geral. Então, tudo que envolvia Bordetella e suas hospedeiras foram rastreados. Essa revisão, então, ela foi dividida em dois grupos. Um primeiro grupo, eu estabeleci três subgrupos, né? Eu peguei, então, ocorrências históricas de 1865 a 1925, 1926 a 1985, 1986 a 2020. Esses grupos foram estabelecidos a fim de
observar o comportamento de distribuição dela. Houve um aumento ou não houve um aumento de distribuição dessa praga? Como isso aconteceu, em que ano e qual a relação disso com a sua distribuição? E com os acontecimentos daquela época. E o segundo grupo, então, foi então, reunimos somente trabalhos que mostravam a ocorrência da praga e do hospedeiro, que no caso, o principal hospedeiro, que o foco era a batata doce. E aí, esse segundo grupo, ele foi utilizado para calibração dos parâmetros. Os parâmetros utilizados, então, esses dados, eles foram, desenvolvemos, então, uma tabela e eles foram, então, organizados em cidade, região, país, latitude, longitude, temperatura em graus Celsius, umidade, hospedeiro, sistema de cultivo, ano de ocorrência e referência. Todos esses dados, eles foram utilizados, então, para configurar os parâmetros no programa Climax e para validar esses modelos. Aqui, então, são algumas entradas do programa Climax. Ele traz várias entradas e as que a gente mais utilizou foram os locais, cenários, né, climáticos, irrigação não foi utilizado nesse estudo, e a espécie Bdellium montella. Esses parâmetros envolvem o índice de temperatura, índice de umidade, estresse de frio, estresse seco e estresse úmido. Gente, definir esses parâmetros não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando se tem uma praga como a Bdellia, que não se compara a uma Bemisia tabaci, a uma Spodoptera frugipeda, a tuta absoluta, que são insetos bastante estudados, porque já são insetos primários e de grande preocupação mundial. Nós estamos trabalhando com uma praga com potencial, mas não significa que já é uma praga com dimensão de grande escala. E alguém deve perguntar por que você está falando isso. Eu acredito que não, porque eu já falei várias características dela que foi o que trouxe a esse trabalho. Mas, de qualquer forma, o que eu quero ressaltar é que esses dados aqui, eles têm que conversar entre si. Então, os índices de temperatura, ele tem que conversar com a umidade, que tem que conversar com o estresse a frio e que tem que conversar com o estresse a seco. Então, quando se trata de definir esses parâmetros, e a gente tem que ter uma série de dados, né, um banco de dados, e então o que eu fui fazendo? Eu fui pegando região por região, entrando em cada registro dela, analisando o contexto histórico daquela cidade, daquele país, daquela região, então, para definir esses parâmetros. Então, esses parâmetros eles foram definidos e consideramos, então, o clima histórico centrado nos últimos 30 anos, entre 1975, 1961 a 1990, melhor dizendo, né, a nível mundial. O Climate 10, ele traz, então, informações de temperatura média mensal mínima, temperatura média máxima, precipitação média mensal e umidade relativa. Aqui voltando nos parâmetros, acho que inverteu um pouco a ordem aqui, mas perfeito. Aqui eu quero mostrar esses índices de umidades, então, eu tenho o índice de umidade inferior ótimo, que é o SM0, o intermediário SM1 e o 2, e o máximo SM3. Então, todos esses parâmetros, eu não vou falar de cada um por causa do tempo, mas eles têm que conversar entre si. E não significa que uma praga que acontece, por exemplo, no DV0, lá que eu considerei a temperatura ótima, ideal 5 graus Celsius, se eu colocar ele numa BOD, né, numa estufa, e ele vai sobreviver. Mas no ambiente ele pode sobreviver sim, porque nenhuma região até então conhecida, ela tem essa temperatura permanente. Então, é a temperatura que maior representa a média anual, mas não significa que aquela região vai passar por esse estresse o tempo inteiro. Então, consideramos também os estresses a frio, né, já que ela é uma praga mais para regiões mais frias, seco e estresses de umidade. E todos esses dados, então, esses parâmetros, eles tiveram implicações nesse modelo Climax. Para validar, então, o modelo, utilizamos uma área específica que pegamos a Europa, por ser a região onde ocorre
né, há muito tempo, né, o seu centro de origem da praga, e a permanência dela lá. Então, era uma região bastante interessante para que a gente fizesse a validação baseada nessa região. Então, através dos índices ecoclimáticos, então, projetamos a adequação climática da espécie, né, com base nesses índices de crescimento e estresse. Os índices ecoclimáticos foram definidos em 3 valores. O 0, que é a região branca, ela é considerada inviável para o estabelecimento da praga. O amarelo, ele tem um potencial moderado, né, que vai de 1 a 30, moderado para a ocorrência da praga, e de 31 a 100, que é essa região mais avermelhada, ela tem grande potencial de ocorrência da praga. Essas distribuições, gente, elas são pré-definidas, né, de 0 a 100, pelo próprio programa. Só que a gente pode escolher a escala com vários valores, inclusive com mais distância entre eles, né? Porque eu escolhi 4 parâmetros, mas a gente pode projetar para menos ou mais. Bem, a modelagem futura, então, das mudanças climáticas, elas foram realizadas pelo cenário A2, né, do IPCC, e as previsões foram realizadas para 2030, 2050, 2070 e 2100, utilizando o IROMK 3.0, mais os cenários A2, que prevê um aumento de temperatura de 2,11 graus Celsius e uma diminuição de 14% na precipitação até 2100. Esses cenários, né, são cenários do IPCC, como eu disse anteriormente, escolhemos o A2 por ser um cenário mais pessimista no sentido de aumento de temperatura, né? Ele prevê um aumento maior, e isso é importante porque os relatos estão mais voltados para isso em relação aos insetos, e também porque ele avalia não só global, mas ele avalia também a nível mais regional mesmo. Então, esse modelo climático global, CSRO, é do Centro Governamental da Austrália. Bem, como resultados, então, a gente tem aqui a distribuição global da Bedélia, como eu disse para vocês, foi dividido, então, em 3 grupos, né? O primeiro grupo é esse grupo em amarelo, e vocês podem observar que lá na primeira ocorrência dela, em 1865 a 1920, que ela veio ocorrer na Austrália, então o primeiro relato dela no Reino Unido, e depois na Austrália em 1920. Existe um intervalo bastante grande, mas a gente não pode considerar que ela não existia lá, talvez até antes, porque, como sabemos, taxonomistas naquela época era bastante difícil. Então, esses são apenas os registros, mas já dá para observar alguns acontecimentos importantes, como, por exemplo, o aumento dela já no intervalo de 1926 a 1985, já ocorrendo não só na Europa, mas também e na Oceania, mas também na África e na América do Norte. E esse acontecimento pode ter ocorrido, né, acreditamos, que tenha relação com os anos de 1820 e 1930, que foi a descoberta do Novo Mundo, né, que foi as Américas. Então, com a chegada de mais de 50 milhões de europeus aqui, com diversas e inúmeras espécies, né, algumas acidentalmente ou algumas não tão, ou algumas intencionalmente, essa distribuição no mundo, né, principalmente quando se trata de Europa para os Estados Unidos, pode ter tido uma relação. Já nos últimos 60 anos, né, que pega aí o ano de 1986 e 2020, a distribuição global dessa praga, ela aumentou para todos os continentes. Então, a gente já tem ela, inclusive, na América do Sul, que foi nosso relato em 2018. E aí vocês podem observar que existe uma maior quantidade de pontinhos. Cada pontinho desse representa algumas ocorrências em determinadas regiões. Esse aumento de distribuição da praga pode ter relação com o comércio e o transporte de organismos vivos, né, principalmente pós esse período aí, e principalmente pelas introduções de espécies novas, invasoras, né.
Vale lembrar que a propagação da batata doce é feita por ramas, né? Então, nesse intercâmbio de pessoas, de transportes, de organismos, isso pode ter relação com a maior distribuição da praga. Uma outra característica também que observamos e que talvez tenha ligação é uma das nossas hipóteses que estamos trabalhando em cima disso e que, inclusive, é o segundo capítulo da minha tese, que eu esqueci de falar lá no início. O segundo capítulo eu faço um estudo um estudo molecular para eu saber de onde essa praga veio parar aqui no Brasil. E nesse ponto aqui importante, eu começo a ter algumas hipóteses que vai me auxiliar nesse segundo capítulo da minha tese. Porque o objetivo da minha tese é responder duas perguntas importantes, que é de onde veio e para onde vai. Então, eu comecei de para onde vai, né, e o contexto histórico da praga, para depois saber como que ela chegou aqui no Brasil, e o comportamento dessa praga. Então, aqui ela traz, a gente argumenta em cima do aumento do intercâmbio comercial e turístico, nessa expansão de distribuição da praga, a expansão agropecuária, o aquecimento global, e um fator bastante importante que chamou bastante atenção aqui são as colônias inglesas, né? A batata doce, ela tem origem nas Américas. E como que essa praga está lá? Essa praga tem relação com a batata inicialmente ou com outras covovuláceas? Mas a gente tem, nessa época de colonização aí, de grande fluxo de pessoas, a gente tem algumas colônias inglesas, né? E elas estão exatamente onde a gente tem o maior número de ocorrência da praga. Então, esse transporte pode estar relacionado a isso. Então, para mostrar melhor isso, veja só, essas regiões em azul escuro são regiões que mostram nesse gráfico, esse mapa que apareceu agora, são regiões que têm relação com os britânicos, né, e com essas colônias inglesas. Então, é uma hipótese que talvez eu consiga comprovar com a molecular ou de alguma forma. Bem, quanto à distribuição global, potencial atual, nosso modelo ele mostrou 98% de ocorrência, de concordância, aliás, com a distribuição atual. Explicando esse mapa, os pontinhos verdes, então, são os pontinhos de ocorrência da Bedélia, e somente onde ocorre batata doce, tá? Esse aqui é que faz parte daquele segundo grupo lá da metodologia. Então, a gente tem que áreas amarelas com médio potencial, com moderada susceptibilidade à ocorrência da praga, e vermelho com altíssima susceptibilidade. E vocês podem observar que 98% dos pontinhos estão dentro das áreas vermelhas e amarelas, ou seja, onde eu tenho batata e ocorrência da praga e um potencial grande dela expandir. Batata doce, tá, gente? E um outro ponto importante que vale ressaltar são os paralelos de faixas, né? São faixas que, se a gente observar, a linha do Equador está no meio, né? E nós temos faixas de ocorrência, de maior ocorrência, maiores previsões no norte e aqui no sul, né? Que são essas duas faixas que eu mostrei. E elas têm forte ligação com as zonas de temperaturas, né? Nós temos as zonas de temperatura do norte e as zonas de temperatura do sul, que são idênticas, né? Então, essa praga, ela tende a ocorrer nesses dois paralelos, e a gente vai ver em novos resultados que isso tem forte ligação com a distribuição potencial dela. Então, se tratando aqui, eu dividi, eu fragmentei esse mapa maior para que a gente consiga entender melhor esse resultado. Temos, então, aqui a ocorrência dela na América do Norte, nos Estados Unidos e no México. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de batata doce, ele ocupa a 9ª posição mundial de produção de batata doce e é o principal exportador para a Europa e para outros países e para outras regiões. E também é onde temos relatos de Bedélia causando sérios problemas em Kansas, na Virgínia, na Califórnia. E o México também é importante porque ele apresenta uma faixa, vocês podem observar, de bastante potencial de ocorrência da praga, e ele também tem aquela... ele está inserido naquela confusão de origem da batata doce, né? Alguns estudos falam que foi no Peru, mas ainda existe uma disputa de onde realmente ela ocorreu, e o México está inserido nessa disputa.
A América do Sul vale chamar bastante atenção para o Peru, né, que é uma região que é considerada o centro mesmo, tem um programa de germoplasma bastante grande de conservação de batata doce que pela FAO. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com pessoas de lá e eles disponibilizaram até recursos para fazer algumas pesquisas, mas é um programa maravilhoso. E, então, a gente tem uma praga com potencial de ocorrer, onde tem um banco de germoplasma bastante importante de batata doce. E o Brasil, gente, podemos observar que essa faixa vermelha e amarela é onde tem maior potencial de ocorrência da praga. E olha o que está acontecendo. Nós temos 3 pontinhos, que são esses registros que nós fizemos, e que está, inclusive, nessa zona vermelha de maior potencial. E aí fica uma interrogaçãozinha na minha cabeça se realmente é só nessas regiões ou se tem mais bedélias por aí, se tem danos e a gente nem sabe. E o que é importante também a gente observar, e aí eu trago em amarelo, azul e vermelho, verde, azul e amarelo, que são as regiões do Brasil onde são produzidos batata doce em grande escala. E olha que o Brasil ocupa a 16ª posição de produção mundial e até exportação de batata doce. E a gente tem aqui a região sul com 48% de produção, a nordeste com 35% e o sudeste com 16%. Ou seja, a bedélia, que é uma praga que está crescendo, né, sua distribuição, aumentando sua distribuição, ela tem uma região que ela tem um recurso primário e que é preocupante. Aqui na África também, a gente não tem, a gente só tem registros da praga ocorrendo em Marrocos e no Egito, mas a gente tem, no nosso modelo, ele mostrou um grande potencial de ocorrência dessa praga e também uma região em que a gente tem grandes programas de desenvolvimento sustentável, envolvendo a batata doce, inclusive, principalmente pela fonte de vitamina, beta-caroteno, potássio, etc., que atende grande parte da população ali do Congo, da Tunísia, do sul da África, principalmente, que são populações subnutridas, né? E existem vários projetos. Então, se essa praga com potencial, ela tende a se deslocar para uma região dessa, a gente pode ter sérios problemas em relação a isso. Aqui na Europa, a gente tem ocorrência da praga em várias regiões que também ocorre a batata doce, né? Esses pontinhos verdes é onde ocorre a batata e a praga. E a Europa não tem uma produção grande de batata doce, mas nenhuma aceitação. Aliás, vamos falar a linguagem mais tranquila, eles não têm costume de comer batata doce, né, de alimentar. Mas, normalmente, a produção é bem pequena e vem principalmente, e o consumo vem principalmente dos Estados Unidos, que, inclusive, com essa questão da FAO, falar que a batata doce é vital, e etc., já tem uma forte política e existe um projeto aqui perto da Itália, não me lembro bem o nome da cidade, mas existe uma política bastante forte acerca da implantação da batata doce lá. E veja só, as condições de lá não são favoráveis para a cultura, e a maioria que são cultivadas em caso de vegetação, mas existe uma tendência de ir para campo, já que nós temos, então, um aumento de temperatura e que vai favorecer, então, a expansão dessa produção lá. Então, mais ainda uma vez, chama atenção para essa região. A China, né, o principal produtor de batata doce, também tem potencial para essa praga se estabelecer. A Austrália e a Nova Zelândia têm registros da praga, mas a gente não tem muita... a Nova Zelândia ainda tem produção de batata doce, mas a Austrália nem tanto. Bem, partindo então para a distribuição futura da Bordetella somnotella. Então, aqui eu tenho 4 mapas de distribuição da praga, seguindo aquela mesma linha de raciocínio. O branco não tem potencial, amarelo potencial moderado e vermelho grande potencial de ocorrência da praga. O que eu quero chamar a atenção para esses 4 mapas é principalmente uma comparação da modelagem 2030 para 2100. Quando observamos esses mapas, né, essas projeções futuras, temos então um aumento de potencial da praga subindo mais para o norte
do globo, né? E outra coisa também que eu quero chamar bastante atenção é o deslocamento dessas faixas. Então, voltando naquelas faixas e zonas de temperatura que eu disse lá na distribuição potencial atual, as futuras elas têm uma mudança, que a gente tem na parte superior, a gente tem uma mudança de comportamento, né, que vocês podem observar que já atinge o Canadá, mais para o norte do polo, e a gente tem uma tendência, então, de extremos norte e extremo sul. Então, as projeções mostram um aumento na adaptação no norte da Europa e na América do Norte, né, mais para 2100. Aqui a gente tem uma comparação entre 2100, 2070 e 2100 que dá para ver melhor. Essa 2100 mostra muito nitidamente esse avanço de potencial de distribuição da praga mais para os extremos norte e sul, né, do globo, né? Então, o sudeste, o centro-oeste da Europa e o norte e leste da Europa podem se tornar mais adequados para a praga devido a esse aumento e mudança de temperatura. Então, aqui eu aumentei um pouco a imagem para vocês observarem que essa região norte, ela será mais afetada em uma situação em que a vendélia vem ocorrer com maior frequência, e a região sul. Que também tem relação com aquelas faixas de temperatura. Eu separei esse trabalho aqui com a tuta absoluta, que inclusive foi realizado pelo professor Ricardo lá e colaboradores, e aqui a gente mostra também o mesmo comportamento para o ano 2100, né? Com o aumento das mudanças climáticas, as projeções para a tuta absoluta é uma diminuição de ocorrência desses indivíduos aqui no Equador e um aumento, né, da adequação na região norte, principalmente na região sul, e pega a Europa e as Américas. Então, para mostrar mais ainda que essas mudanças, elas de fato estão acontecendo e que existem preocupações, o Vogel e colaboradores, eles fizeram um trabalho em 2018, eles acompanharam, então, a extensão de onda de calor no hemisfério norte, e eles observaram, então, essas três imagens aqui, elas mostram uma área em número de dias quentes, né, entre maio e junho de 2018, na figura A, e em B, as anomalias dessas temperaturas. Então, em rosinha, essas cores mais escuras, a gente tem esse aumento médio de temperaturas mais quentes, né? E é preocupante, gente, existem vários estudos já na Europa que comprovam que a precipitação mudou, que a temperatura aumentou, que a noite, dias de noites quentes e dias mais frios aumentaram. Então, assim, o dia é muito frio, a noite esquenta, uma coisa de louco. E aqui essa figura A, ela mostra de 1960 a 2020 esse aumento, né? E aí a gente tem um aumento bastante grande dessa temperatura. Então, fechando aqui os nossos resultados, já caminhando para a conclusão do nosso trabalho, o que se tem é que temos, então, um aumento no número de registros de Bordetella submotella ao longo dos anos, temos grandes áreas em condições favoráveis ao seu atual estabelecimento, né? E, devido a isso, projeções futuras também mostram, né, que áreas inadequadas para a Bordetella, elas se tornarão adequadas, potencialmente adequadas, né, devido aos efeitos das mudanças climáticas. E a região sudeste, centro-oeste dos Estados Unidos e norte e leste da Europa serão as mais adequadas, né, e também a Ásia, né, que vai entrar o norte da Ásia. E então a gente tem uma distribuição crescente, né, e pode causar impactos negativos futuros no cultivo da batata doce em regiões com maior índice ecoclimático. Então podemos concluir nosso trabalho de forma geral que esse modelo definido ele pode servir como ferramenta para o manejo da praga, o plantio de batata doce e outros hospedeiros com base nas necessidades relacionadas às projeções de modelagens atuais e futuras. Gente, eu quero concluir meu trabalho deixando claro que se trata-se de modelos, né?
e que se trata de estudos ecológicos, né? E fazer um modelo ecológico, uma modelagem a nível ecológico, né, envolvendo seres vivos, envolvendo um sistema global em constante mudança, nada disso daqui é 100% seguro, como vários estudos que a gente faz, né? Então, em se tratando de modelo, é bem válido esclarecer isso. É um modelo útil, sim, é uma ferramenta útil, sim, mas, como toda verdade, não é absoluto, né? Então, não é um... deve ser utilizado, mas tem suas implicações e incertezas. Aqui são algumas pouquíssimas referências que eu utilizei, e eu quero agradecer especialmente ao meu orientador Marcos Alvarenga, ao professor Ricardo Siqueira, com grande disponibilidade. Sempre que eu o procurei, ele estava disponível, ou se não, ele faz o possível para atendê-lo, para atender às minhas necessidades, né? O Ricardo, que trabalhou com modelagem lá na Austrália também. O professor Fazim Sabani, né, que apesar da dificuldade com a língua, né, porque ele fala inglês e eu falo muito pouco ou quase nada, mas a gente rasteja, e assim, é um desafio bastante grande para mim ter esse contato, mas é de grande relevância para o meu crescimento, principalmente. E o Fazim, ele é uma pessoa bastante acessível também, e ele está sempre disposto a auxiliar, e eu acho essa interação bastante interessante e relevante para o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer, e agradecer também ao Grupo NEMIP, né, por todo o suporte, colaboração, e principalmente pelas dicas, né, de melhoria, que isso é bastante importante e relevante para qualquer profissional, a CAPES e a UFVJM. Meu muito obrigada também a todos que estão assistindo o seminário, e eu gostaria da colaboração de vocês, que será de grande relevância para o meu trabalho.